Vamos abrir o culto desta manhã, clamando ao nosso Deus e Senhor que derrame sobre nós graça, sabedoria, capacidade. Irmãos, irmãs, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Os dias estão se estreitando. O mundo, e isso nós muito provavelmente vamos ver tudo isso. Vamos viver tudo isso. Então, se prepare, porque esse mundo vai passar por transformações profundas. E nós, moradores deste mundo, não estamos preparados para isso. Não estamos. Coisas terríveis vão ocorrer neste mundo e nós não estamos preparados. Ninguém está preparado. Então, se agarre no Senhor. Se agarre no Senhor. Será menos ruim. Aquilo que a gente tiver que passar será menos ruim para quem estiver agarrado no Senhor. Glórias a Ti, bondoso, maravilhoso, justo, perdoador e Deus eterno. Aceita-nos nesta manhã como igreja do Senhor. Aceita-nos aqui para adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. Dá-nos sabedoria, entendimento, para que juntos a gente cresça na graça, no conhecimento do Senhor, para que juntos venhamos a nos fortalecer por tudo que está aí pela frente. E não é tão lá na frente, não. São coisas que estão aí às portas. Fala conosco, Senhor. Abre o nosso coração, a nossa mente, para a gente poder entender tudo isso e para a gente ter uma vida mais saudável junto ao Senhor. Livra-nos, Senhor, da mentira, dos mentirosos. Esta é a oração, esta é minha súplica por mim, pelos meus irmãos e irmãs e por todos os nossos. No nome do Cristo Jesus é que eu oro. Amém. Vamos abrir a Bíblia. Essa semana nós vamos falar aqui em Romanos e segunda-feira que vem eu vou trazer para vocês. Vocês vão começar a entender muita coisa que está ocorrendo por aí. A Bíblia é para isso. A Bíblia é para a gente entender o momento que a gente vive. A Bíblia não é para a gente entender o passado e nem só o futuro, mas o momento que nós vivemos. Então, segunda-feira, eu não sei nem que dia que é, que eu não estou com o calendário aqui, não importa, segunda-feira. Eu vou esclarecer, nem que o programa passar das 11 horas. Quem não puder ficar, não vai ficar, não tem problema. Mas eu quero esclarecer vocês sobre isso que foi escrito. Olha, eu não fiz o cálculo aqui, mas brincando, há uns 3.500 anos atrás, mais ou menos. Ezequiel 13, 17 ao 21. Dá uma lida lá se você não leu, né?
Vê o que você entende daquilo ali. Segunda-feira eu vou trazer para vocês. Abre sua Bíblia e hoje, essa semana, nós vamos até sexta-feira falar desta maravilha bíblica que está em Romanos 8. Ontem nós falamos de Romanos 8, 31, se não me falha a memória. Isso. Hoje nós vamos falar de Romanos 8, 32. A gente precisa saber isso. O cristão precisa saber isso. Quando você abre, eu vou tomar esse golinho de café aqui, ó. Muito bem. Romanos 8,32 está escrito assim na tua Bíblia, na minha também. É que uma Bíblia para outra tem mudança de... Amém, irmão. Amém. A você também, querido. A você, a sua casa também. De uma Bíblia para outra tem mudança de termos, entendeu? Tradução, atualizações, não do contexto, mas de palavras, para a gente poder entender melhor aquilo que está escrito. Eu vou ler tudo, porque aqui eu só coloquei o trecho que me é fundamental para aquilo que eu vou falar. Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós, o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos amados, irmãs, queridas irmãs, eu não sei, que Deus me dê graça para falar isso, mas nesses últimos dias eu tenho dependido tanto de Deus e eu tenho visto que quem depende de Deus atende essa dependência. Eu tenho dependido, porque tem coisas que eu não consigo, meu Deus. São coisas tão assim pequenas. E agora de manhã eu estava tomando café, me veio assim na mente, né? Deus tem alegria, o Pai. Deus, o Pai. Ele tem alegria quando Ele pode nos ajudar. Me veio nitidamente assim. Deus, o Pai, tem alegria em ajudar. Alegra a Deus. Será que Deus dará tudo que a gente deseja? É isso que eu quero que você entenda. Porque a maioria dessas denominações, e eu não estou falando mal, eu estou esclarecendo, porque está cheio de gente aí enganando, e eu não quero que você seja levada para uma igreja denominacional para você ficar lá no engano, na mentira lá dentro, achando que o mundo é um mar de rosas. Você não pode esquecer que no mar existem vagas, vagalhões, tempestades. E é isso que Deus quer que a gente saiba. Será que Deus vai dar para a gente tudo aquilo que a gente deseja? Será que o Pai, Deus, vai suprir todas as nossas necessidades?
Certo, Jaico? Isso mesmo. O que Deus tem feito por nós? Eu acabei de falar isso, é que eu não posso deixar de falar. O que Deus tem feito por mim nesta última semana, eu estou assim, boquiaberto das coisas que estou entendendo, coisas que Deus fez há 3 anos atrás, que eu falei, para que isso? Não há. Nesta última semana eu estou entendendo por que Deus fez aquilo. E não é para mim isso. Eu não sou um crente de primeira categoria, não é isso. E Deus faz isso com todo mundo. Paulo, o apóstolo Paulo, quando a gente pergunta essas coisas, será que Deus vai fazer tudo que eu desejo? Será que o nosso Senhor, Ele vai suprir as minhas necessidades? O que é que Deus tem feito por nós? Quando a gente faz essas perguntas e vai na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, não adianta perguntar e perguntar para o vizinho, para o marido, para a esposa, nós temos que procurar isso onde existe a verdade, que é a Bíblia. Quando a gente procura isso na Bíblia, essas perguntas e outras tantas, a Bíblia nos aponta para a cruz do Calvário. A cruz é a resposta para isso. E o que a Bíblia traz como resposta? Aquele que não poupou o seu próprio filho. É o que nós acabamos de ler aqui. E essa é a resposta. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Parece às vezes meio sinistro, né? Sinistro. Mas são palavras maravilhosas. Se você perguntar, não sei se você conhece, eu conheço uma porção de judeus, né? Se você perguntar isso para um judeu, ele vai lembrar, né, imediatamente das coisas que estão escritas no Antigo Testamento. E ele vai lembrar de quem? De Abraão, né? Abraão, que a gente falou a semana passada, do Isaac, né? Sacrifica o teu Isaac, que usam tanto esse termo para tirar dinheiro do povo, né? Não tem nada a ver. Abraão não negou, quer dizer, não poupou o seu próprio filho, como nós vimos lá em Gênesis 22:16. E quando Abraão não poupa Isaac, ele ia sacrificar Isaac, ele mostra ali toda a sua lealdade para com Deus. Porque Deus espera lealdade da gente. Deus não quer que você faça isso, faça aquilo. Não, Ele quer que você seja leal a Ele. Que você o ame, que você o adore, que você não tenha outros deuses além dele. Isso é lealdade. E é isso que Deus pede para a gente na Bíblia. Mas lealdade também não foi só de Abraão. Isaac, aquele que seria sacrificado, também foi leal. Também foi obediente, porque ele estava pronto para ser sacrificado. E quando a gente faz essa analogia, Abraão, Deus, Isaac, o sacrifício, né? A gente vê o amor de Deus e a obediência do Filho.
Deus nos ama. Deus ama você. Ah, mas isso é muito batido. Eu não sei se é batido, se não é. Eu não sei se é lugar comum, mas é verdade. É verdade, Deus te ama. E a única coisa que Deus pede para você, para mim, para nós, é obediência. Não pede dinheiro, não pede... Deus pede o quê? Obediência. Me obedeça. Porque quando você obedece a Deus, as coisas vão se alinhando na perfeição de Deus. O que Deus tem feito por nós? Em que as suas esperanças estão baseadas? No que a sua esperança está baseada? A minha esperança está baseada onde? Em que você apoia? Em que você suporta a sua esperança quando você precisa de alguma coisa? Quando você está começando a entrar em desespero, como eu quase que entrei nessa última semana, aonde é o seu porto seguro? Aí que está a obediência a Deus. Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por nós todos o entregou. E a Bíblia tem umas coisas curiosas, interessantes, quando a gente lê e estuda, né? Entregar. Esse verbo aparece na Bíblia em alguns lugares curiosos. Não sei se o termo é bem esse, né? Mas o verbo entregar, ele é usado para Judas. Judas entregou Jesus aos sumos sacerdotes e a Pilatos. E aí os sumos sacerdotes levaram Jesus para Pilatos, entregaram Jesus para Pilatos. E Pilatos entregou Jesus para a morte. Eu fico cutucando você, provocando você. Quem entregou Jesus para morrer? Quem? Não foi Judas. Mesmo a Bíblia usando esse verbo. Não foi por dinheiro, nem por Pilatos, nem por medo, nem foram os judeus que entregaram Jesus para morrer, muito menos a inveja, apesar de tudo isso ter feito parte. Mas quem entregou Jesus para morrer foi o Pai. Foi Deus que entregou Jesus para morrer. E ele não fez isso por maldade, ele não fez isso por vingança, nem para mostrar que ele é Deus. Ele fez isso por amor. Como é que alguém morre por amor? Só Jesus morre por amor. Qualquer outra morte que ocorreu, ocorra ou venha a ocorrer, não é por amor, porque não salva ninguém. Pode salvar a vida de alguém aqui na terra por um período, mas essa pessoa vai morrer depois. Mas Jesus foi entregue pelo Pai por amor a nós, para que nós tenhamos a vida eterna. Eu não estou rodeando, não. Eu estou mexendo com isso para poder mostrar para você a grandeza que é a Bíblia Sagrada. Ah, eu leio a Bíblia, não entendo. Claro, a cabeça, a nossa mente, né, ela está muito aquém daquilo que está na Bíblia, dessa verdade absoluta.
Porque a gente vive do quê? De dormir, acordar e trabalhar, tomar café, almoçar, fazer um lanchinho, jantar, voltar, tomar banho e dormir. E no dia seguinte, é isso que a gente vive. Final de semana, quem pode, vai passear. Mas Deus tem outras coisas muito maiores para nós. E nós acabamos de ler aqui que Ele dará graciosamente. Dará o que graciosamente? Primeiro vamos entender o que é dará graciosamente. Significa que Deus, pela sua infinita graça, nos dá Cristo e tudo que Ele representa. O que Cristo representa para você? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Como você não sabe o que Cristo representa para mim. Mas eu vou colocar para você aquilo que Cristo representa para mim. Para mim, o Senhor Jesus representa perdão, amor e alegria. Perdão, amor e alegria. Todos os dias, praticamente, eu me lembro de alguma coisa que eu fiz e que eu me arrependo profundamente disso. Profundamente. Eu digo, Senhor, o Senhor me perdoa, viu? Porque a minha ignorância é tão grande, Senhor. Eu só fui me lembrar disso agora. Me perdoa. E o que eu quero dizer para você é isso. Presta atenção. Eu vou me esforçar aqui para você entender isso. Todas as pessoas, todas, isso não é sentença minha, isso é sentença de Deus, eu só estou lendo a sentença aqui. Todas as pessoas que não têm Jesus ou Cristo como seu Salvador, único, pessoal, universal e intransferível, são inimigos de Deus. E Deus dá graciosamente até para essas pessoas tudo que elas precisam. Até para essas pessoas que são inimigas dele. Porque não tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Né? Eu conheço. Aliás, eu conheço muito mais pessoas abastadas que não são tementes a Deus do que são. Eu conheço muito mais pessoas com bens, com coisas desta terra, com benefícios aqui da riqueza, etc., que são inimigas de Deus do que são servos de Deus, servos e servas. Então, até para os inimigos, Deus presenteia a sua graça. Até quando a gente, nós mesmos que somos aqui hoje servos de Deus, até quando a gente era inimigo de Deus, Deus nos presenteava com a sua graça. Como é que você pode afirmar isso? Eu posso afirmar isso porque hoje nós estamos aqui. Se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui. Então, quando a gente era inimigo de Deus, Ele já, mesmo assim, pela sua infinita onisciência, Ele já nos abençoava. Imagina agora que nós somos filhos de Deus. Imagina. Quanta gente, quantas pessoas inimigas de Deus porque segue santo disso, santo daquilo,
Exu não sei do que, não sei o que, canta o mantra não sei da onde, invoca o Espírito, e Deus ainda na sua infinita onisciência cuida daquela pessoa, e aquela pessoa acha que quem está cuidando é o santo, é o Exu, é não sei o quê. Pela onisciência de Deus. Agora nós somos filhos de Deus. Deus tem alegria profunda em cuidar de nós. É isso que está escrito aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 32. Você vê que termina com uma interrogação aqui, ó. Cadê aqui? 8:32, para ali, parará. Aqui, ó. Graciosamente com ele todas as coisas, quer dizer, não nos dará de graça, quer dizer, ele não vai nos dar isso agora que somos seus filhos, agora é que ele vai dar muito mais, mas a gente precisa pedir e depender dele. Pedir e depender dele. Porque a maior de todas as dádivas, a maior de todas as bênçãos, o maior de todos os milagres, Deus já nos deu. Já nos deu. Nós vamos morrer amanhã ou depois? Sim. Nós vamos ser arrebatados amanhã ou depois? Sim. Mas salvos. Esta é a maior de todas as dádivas, de todas as bênçãos. Ele já nos deu isso. E nós só estamos aqui, ó, porque ele nos deu isso. Você acha que quem dá o seu próprio filho para morrer para um povo pecador, como é o povo, vai reter, vai deixar de nos dar qualquer coisinha que a gente está desesperado, precisando? Você acha que quem já pagou o mais alto preço de entregar o seu filho para morrer na cruz, em morte de cruz, vai se negar a pagar um preço menor? Eu sei que tem muita gente que faz isso, né? Paga valores astronômicos e retém, de repente, uma conta de luz. Mas isso é homem. Nós estamos falando de Deus. Não compare Deus com o que o homem faz com aquilo que Deus faz. Deus é perfeito. Os homens não. Nós somos pecadores e o pecado nos leva a falhas, a erros. A incredulidade, não sei se é bem incredulidade, mas as nossas dúvidas, a fraqueza humana, pergunta: será que Deus vai dar o que esse cara está falando aí? A cabeça humana pergunta isso. Esse cara está falando aí, mas eu já ouvi isso em tanta gente falando. A incredulidade pergunta isso. Será que ele vai dar? A fé pergunta: porventura ele não dará? Qual a garantia que eu tenho para vir aqui e falar isso para você? Que garantia eu tenho de afirmar isso aqui? Da onde eu tiro essas coisas para vir aqui? Eu estou afirmando
categoricamente que se você colocar a sua vida nas mãos de Deus, se você depender de Deus, Deus vai fazer o... Eu estou levando anos para entender isso. Pelo menos 30 anos da minha vida. 30 anos da minha vida para entender isso. Deus fará o melhor para você. Mas que garantia eu tenho para vir aqui e falar para algumas pessoas que de repente estão desesperadas, estão como eu estava, estão precisando, porque quando a gente bota na cabeça que a gente precisa de alguma coisa, a gente acha que é aquilo que a gente tem na cabeça que a gente precisa. A gente não vê uma saída, uma opção. Que garantia eu tenho para dizer? Se você colocar a sua vida nas mãos... Olha, é só um pequeno detalhe, um parênteses aqui. Não fica colocando sua vida na mão de Deus e tirando. Porque nós somos pecadores, falhos. O sujeito está num desespero terrível, tremendo, ele coloca a vida na mão de Deus. Aí quando Deus resolve, ele tira a vida da mão de Deus e começa a fazer as coisas do jeito dele. Aí o negócio aperta de novo, ele vai lá e coloca na mão de Deus de novo. Deus não é mola. Entendeu? Coloca na mão de Deus sua vida. Tenha coragem de colocar. Mas qual? Da onde você tirou isso? Como? Que garantia você tem? A garantia que eu tenho é a cruz. É simples. A cruz é a garantia de que Deus dará graciosamente, no amplo e total sentido da palavra graça, que originou grátis, de graça. Tudo o que necessitamos. A cruz do Calvário é a garantia. Você acredita na cruz do Calvário? Não é andar com um crucifixo no peito, uns põem na orelha, outros põem aqui, outros põem no pulso, nada. Faz uma tatuagem de crucifixo, isso não quer dizer nada. O crucifixo, a cruz, não tem que estar para as pessoas verem. A cruz tem que estar aqui no teu coração, você acreditar na cruz, porque a cruz é a garantia. A cruz é grandeza. Eu venho aqui falando isso para vocês e todo o meu apoio, todo o meu alicerce é a cruz do Calvário. Deus dá o que você precisa. Ajuda você a lidar com a falta. E ajuda você também a lidar com a abundância. É isso que é dar o que você precisa. Não é quando tem falta ele ir lá e necessariamente suprir. De repente você tem que passar por aquela falta. Eu não sei. É Deus que sabe. A onisciência dele, não é minha. Mas eu posso te afirmar que ele vai te ajudar a você tratar com a falta. Para você aprender. E se você tem muito, se a sua vida está nas mãos do Senhor, ele vai te ajudar a você viver bem na abundância do dia a dia. Lembre-se, queridíssimo irmão e queridíssima irmã, por que a gente chama um ou outro de irmão e irmã? Porque em Cristo nós somos irmãos na fé. Nós somos da mesma família. Por causa disso que ô irmão, ô irmã, ô irmãs.
precisa, você não quer chamar de irmão, irmã, não chama, chama pelo nome, não tem problema. Mas eu estou explicando por que a gente chama de irmão, irmã. Porque em Cristo nós somos da mesma família. Então, se somos da mesma família, somos irmãos, não somos primos. Porque nós temos o mesmo pai. Então, somos da mesma família. E lembre-se, meu queridíssimo irmão e irmã, do amor do Pai diariamente. Lembre-se, lembra a hora que você está levantando de manhã, você sai para o trabalho, lembra do amor. O amor de Deus está comigo. A garantia disso é a cruz do Calvário. Exercite esse hábito. Exercite isso. Isso não é uma coisa que você fala hoje e amanhã não fala. Isso tem que estar na sua cabeça todo dia, toda hora. Quando você orar pelas suas necessidades, creia que Deus vai suprir. O que quer dizer segundo a vontade de Deus, como alguém escreveu aqui? Eu não me lembro quem foi, mas eu vi que alguém escreveu isso aqui. Né? Que Deus dá tudo segundo a vontade dele. É segundo a onisciência dele. Se ele sabe que você vai ter que ficar com falta, mas ele não vai deixar você ficar na falta, babando lá, olha, agora não tem, e aí? Ele vai te ajudar a viver, a tratar com esta falta. Isso quer dizer segundo a vontade de Deus. Então, quando você orar pelas suas necessidades, pelos seus... Quando nós oramos pelas nossas necessidades, os nossos problemas, dificuldades, de qualquer ordem, né? Creia. Não é que Deus já fez do jeito que eu pedi, não é isso. Isso é triunfalismo idiota. Bem assim mesmo. Você orou, creia que Deus já está fazendo. Não é assim. Deus não está lá para nos servir. Ele está lá para nos servir da melhor maneira. E só Ele sabe qual é a melhor maneira. Então, quando você orar, creia que Deus já está cuidando de tudo. Estou orando. Deus está fazendo do jeito dele, que é a melhor forma de se fazer alguma coisa. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero mais uma vez exaltar e glorificar o Senhor. O Senhor é bom. Eu tenho consciência disso. E eu creio que todos nós temos consciência. Nós não merecemos nada dessa explicação aqui. Nada, nós não merecemos. Mas isso tudo é graça do Senhor. É graça do Senhor. E nós te agradecemos por essa graça imerecida, porque nós não merecemos graça nenhuma do Senhor. O Senhor é bom. Ajuda-nos, Senhor, a deixarmos as nossas vidas nas tuas santas mãos. Continua, Senhor, falando conosco, aquietando mentes, aquietando corações. Oh, Senhor, sê conosco. Senhor, não desgruda de nós, Senhor. Esta é minha oração, por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém.